Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus 12. O tema da nossa palavra nessa noite é mentira e engano, o mal que prevalece nesta geração. Né? Aí eu fui ler na Bíblia, pelo estudo da Bíblia, o que é a geração? É uma geração. O que significa uma geração? É um conjunto de indivíduos nascido aproximadamente na mesma época. Então, meu irmão, eu e você estamos incluídos nisso aí. Nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil. Nós somos essa geração. Se não fosse para mim ver o que está acontecendo, eu tinha que ter morrido. Não é? Então, eu estou incluído nisso aí. Na mesma época, nascido aproximadamente na mesma época, nação ou grupo racial, né? Uma nação, um povo, ou um grupo, uma igreja, né? Por exemplo, né? Uma comunidade. E no período de tempo durante o qual aqueles indivíduos vivem, né? Nós vivemos no Brasil, nós vivemos aqui em Belford Roxo. Então, a gente tem que se incomodar com isso. Nós vamos continuar a mesma coisa? Né? Então, temos que parar para escutar Deus. Né? Ler a palavra, guardar a palavra, né? Pregar a palavra, fazer tudo. E também, era e época, descendência, quer dizer, meus filhos, né? Minha família. Eu tenho que zelar pela minha família. Por isso que eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração. Aí Mateus, olha o que Deus está falando em Mateus. Para nós, povo dele, para a gente acordar. Isso não é para acusação de ninguém, a minha pregação não é para acusar ninguém, é para a gente acordar, é um alerta para nós. Eu quero que você entenda isso muito bem. Mateus 12, 39 a 43, está escrito assim. Jesus que falou. Foi o pastor Deci, não foi ninguém que falou. O pastor, né, foi Jesus que falou isso. Com o povo. E ele está falando para mim e para você hoje. Para a gente acordar. 39 a 43. Está escrito assim. Ele respondeu. Quem respondeu? Jesus respondeu, né? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenará. Por que essa geração vai levantar contra a geração que não acredita, que não crê em nada que Deus está falando? Porque a geração de Nínive, elas creram, elas aceitaram a palavra de Deus. E converteram os seus maus caminhos, pararam com a mentira, pararam com o engano, pararam com tudo, com o adultério, com tudo eles pararam. É por isso que Deus está falando isso conosco, né? Nessa noite. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Meu irmão, eu estou aqui como Jonas falando com você hoje. Se arrependa, né? Se arrependa mesmo, não tira o mal do teu caminho, né? Para com certos enganos na sua vida, que você está se enganando a você mesmo. Para com isso, né? Vamos parar com isso, né? De ficar querendo dar jeito, querendo fazer isso, dando, né, volta. Não, meu irmão,
Siga o caminho que Jesus colocou, onde Jesus colocou para você ganhar o galardão com Ele. Aí outra palavra que está no versículo 6, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui, porque é maior do que Salomão. Jesus estava reclamando com esse povo. O povo queria ver sinal, queria ver milagre, queria ver alguma coisa diferente de Jesus, né? Jesus já está mostrando aí para nós, Ele está perto da gente, Ele está com a gente todo dia. E a gente está aí querendo ver sinal de Deus. Você está com o sinal de Deus nas tuas mãos, meu irmão, a palavra de Deus. Lê a palavra. Vamos buscar a palavra. Aí, vamos em Atos, agora. Atos 17, 28. Vê o que Paulo fala aqui. E aí, às vezes a gente está querendo tanto ouvir Deus que não para escutar Ele. Ele está pertinho de você, meu irmão. É só você clamar, Ele está pronto para te ajudar, para te socorrer. E você fica procurando sinal, querer ver Deus, Você está vendo Deus todo dia. Atos 17, 28. Vamos começar no 27, tá bom? Deus fez isso para que os homens o buscassem. Ele chegou para o povo e falou assim: acorda, vamos acordar. Eu estou aqui perto de vocês, eu estou maior do que Jonas, maior do que tudo aí, ó. Vocês querem sinal para quê? Ver sinal o quê? E essa é a geração que está hoje. A minha geração é essa. Minha geração é essa. O cara faz o que faz e está lá sentado na mesa, governando lá para mim, falando coisa para mim. Essa é a geração. A minha geração é a sua geração. Então a gente tem que acordar, meu irmão. Acordar mesmo, viver, procurar viver a palavra. Dias difíceis. Os dias estão difíceis hoje, meu irmão. Se prepara para o dia de amanhã. Ele vai ser mais difícil do que hoje. Ele mesmo, Jesus mesmo falou: no mundo teria aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Creia em mim, que vocês vão vencer também. Né? Mas se a gente ficar igual esse povo aqui, igual assim, ó, acordando, dormindo, a gente não vai arrumar nada, né? Só querendo ver, né? Dando volta, dando isso, não quero ouvir Deus. Eu quero ver milagre, eu quero ver sinal. Se não tiver sinal, eu não sentir arrepio, isso não serve para mim. Né? Então, guarda teu coração, ouve Deus. Aí eu fui olhar o que é mal, né? Mal mesmo, mal. Você fazer o mal a alguém. Eu estou na introdução, que eu vou chegar hoje, é um texto bem bacana que eu vou ler para nós, para a gente terminar. Mal. Ação de injuriosa ou injusta. Né? Porque quando eu falo para Deus, isso aí, Senhor, eu quero ver um sinal. Eu quero ver, eu falo para o meu irmão, né? Fico maltratando, fico fazendo coisas que não tem que fazer, eu estou, né? Ou injusta, violação proposital dos direitos. É isso que está acontecendo conosco hoje, né? Com a gente, com nós, povo de Deus, com nós, brasileiro. Então a gente tem que ficar atento a isso. Jesus está falando isso para nós hoje. Proposital dos direitos. O que é ruim. O que é ruim. Tudo isso é mal. Tudo isso é mal. Pecaminoso ou moralmente irrepreensível. O mal ele não pode, o mal ele não quer, né? O mal é mal. Do diabo. O mal, uma pessoa que fere a outra, que maltrata a outra e não se reconcilia, não pede perdão, meu irmão, se cuida, guarda teu coração.
algo que traz sofrimento por por um importuno. Isso é mal. A Bíblia diz que é do diabo. Foi ele que trouxe a destruição para nós. Então por que você quer ficar nesse negócio aí ainda? Se maltratando. Juízes 9:6. Vamos lá. Pastor, e a mentira? Calma, vou falar a mentira. 1 Reis 11:6. Aqui fala de Salomão. Deus citou ele, Jesus citou ele lá. Mas o Salomão, vamos botar, ele pecou também. Deus deu sabedoria a ele, tornou ele muito rico. Mas no fim da carreira de Salomão fez tudo que é errado perante o Senhor. E não se arrependeu. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Quer dizer, muitas coisas, Deus, ele requer de nós, mas ele está querendo que você se arrependa, que eu me arrependo dos meus pecados. Sempre que eu oro, eu peço a Deus, Deus, não me deixa ficar, não me deixa perecer, porque eu não sou digno de inferno, eu sou teu filho. Me perdoa meus pecados, as minhas falhas, todas, que eu não tenho. Eu quero estar contigo todos os dias. O que é mentira? E nós vamos ler o texto de Davi. A minha palavra vai ser rapidinho, não vai demorar nada. Eu creio, Mentira. Quando mentimos, aumentamos o nosso problema. Quando a gente mente, quando eu minto, você mente, a gente está aumentando o problema da gente. Com o Abraão foi assim, ele mentiu com a esposa dele, a irmã dele, e deu aquele problema todo. O rei Deus mandou praga para o rei lá, e um montão de coisa aconteceu, porque por causa da mentira. Com Isaac foi a mesma coisa, e com muitos na Bíblia, o Davi mesmo. Mas só que Davi, ele se arrependeu, ele pediu perdão. É isso que eu quero mostrar para você hoje. O quão é importante você pedir perdão, você se arrepender. Eu quero mostrar para você isso. Deus não tem problema com o que você fez, com o erro que você cometeu, não tem problema nenhum. Ele só quer que você se arrependa, só isso. Como que ele citou a cidade de Nínive, uma cidade pecadora, uma cidade que não tinha, que fazia tudo que de errado. Mas só que quando Jonas pregou, eles se arrependeram. Falaram, não, eles se arrependeram mesmo, de verdade, E Deus quer isso de mim e de você. Quando mentimos, aumentamos o nosso problema. Mentira é uma tentativa consciente de enganar. A mentira é isso. A mentira, tentativa de... Quando mentimos, aumentamos o nosso problema. Mentira é uma tentativa consciente de enganar. Muitos mentem para parecer bom, para ficar bem na fita, não é? Ele não está nem aí, nada daqui, mas mentiu para ficar bem na fita. Ah, não, estou o cara. E todo mundo acredita no cara, porque ele é um cara de pau, Aí, mas só tem um problema aqui,
eu vou ter que ficar bem na fita. Né? A mentira, ela é tão desonesta que faz com que o mentiroso acredite na sua própria mentira. Né? Ela é desonesta. Ela podia quebrar o galho meu, né? Quando a gente mentisse. Mas ela é desonesta. Que a gente mente tanto que acaba entrando no foco da mentira. E a mentira fica assim, opa, é isso aí mesmo, continua nessa rota. Aí não voltamos atrás daquela pessoa que a gente feriu, aquela pessoa que a gente magoou, aquela pessoa que a gente mentiu para ela. A gente não está nem aí. A gente não se lembra, porque a gente ficamos, né, no engano. Ficamos no engano. Agora vamos lá para o nosso texto que a gente vai ver, que a gente estuda ele agora. 1 Crônicas 21. O Davi, nesse texto aqui que nós vamos ler, ele tentou fazer uma coisa que Deus não queria que ele fizesse, né? E ele fez assim mesmo. Ele tentou ajudar, ele tentou fazer aquilo que, né, que Deus não queria que ele fizesse, então ele tentou. E muitos de nós, às vezes, a gente quer ajudar e atrapalha. Né? Atrapalhando nossa vida e a vida dos outros. Né? Porque por causa dessas coisas assim, morreu muita gente. Morreu muita gente por causa dessa desobediência de Davi. Vamos ler então o texto? Primeiro vamos ler o texto aqui primeiro. Ainda falta um textinho ainda, do engano. Né? O engano. O engano nunca é justificável. Ele não se justifica. Né? Ele não pode justificar o engano. Nem por um objetivo digno. Né? Vamos ler em Gênesis 5-10. Né? Porque aqui nesse texto, o pai pediu para um filho fazer, né? A mãe se juntou e fez tudo ao contrário que Deus mandou. Que o pai pediu, deu aquele rolo doido aí que a gente já conhece. Eu e você conhece, né? Que foi Jacó e Esaú. Né? Vamos lá. 5-10. Ora, a Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca chamou o seu filho Jacó, ouviu seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me uma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Né? Essa história aqui, a primogenitura era de Esaú, não era de Isaac, né? Não era de Jacó. Né? Aí, o que é a boa ideia da sua mãe, né? A mãe, o engano, aquelas coisas que às vezes a gente tenta fazer, né? Isso aqui, essa palavra que eu estou te dando, meu irmão, é uma palavra de alerta. Nunca tente ajudar naquilo que você não está chamado para ajudar, nunca tente, porque a gente pode se atrapalhar, né? Atrapalhar a vida dele e dos outros também. Aí a mãe falou assim, ó: ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos, escolhido para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então o seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. O engano, meu irmão, é um negócio cruel para nós. Então, a gente tem que parar de, né, tentar nos enganar, tentar fazer aquilo que a gente está fora, né? Tentar ajudar, né, enganar mesmo os outros, fazer aquilo que não tem nada a ver com a gente. Né? Deus não mandou, não faça. Né? Fazer para magoar alguém, para tramar para alguém, né? É muito ruim isso, como essa história aqui. Aí, então vamos lá para o nosso texto agora.
Crônicas, né? É o texto que eu quero que... Eu tentei mostrar para você alguma coisa aqui na Bíblia, sobre engano, sobre a mentira, sobre aquilo que não temos que fazer como cristão. Porque às vezes a gente está tão apavorado com certas coisas que a gente tenta ajudar a fazer algo que Deus não mandou. A mesma coisa foi com Davi, nessa história que a gente vai ler, né? Ele tentou fazer algo que ele pensou que ia se dar bem, mas se deu mal. Eu queria ler o texto todo para você, para a gente entender. A partir do 2. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan. E tragam-me o relatório para que eu saiba quantos são. Joabe foi, porém, respondeu que o Senhor multiplique o povo dele por 100. O rei meu senhor. Né? O Joabe aqui já estava entendendo tudo, que era um erro. O rei meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu rei, do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deverias trazer culpa sobre Israel? Servo de Davi já estava entendendo tudo. Só Davi que não estava entendendo nada, né? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi relatório com o número de 2 homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu, olha só, outro erro, outra mentira. Qual foi a ordem do rei? Né? Fazer tudo. Aí Joabe também deu uma queda aqui também de novo. Por quê? Porque às vezes assim, um vai levando o outro. Um vai levando o outro, uma geração leva a outra, um em cima do outro, né? Aqui, mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. E muitos de nós, meu irmão, a gente cai nesse erro aqui. Não, eu vou fazer melhor aqui porque o pastor está errado, o líder está errado, o meu pai está errado, a minha mãe está errada, o meu patrão está errado, eu vou ter que fazer desse jeito. Não, o teu patrão mandou fazer daquele jeito, você tem que fazer daquele jeito. Acabou. Não é? Se for erro, o problema é dele, ele que vai se... Né? Então é daquele jeito, esse jeito vai funcionar desse jeito. Porque no começo ali ele obedeceu o Davi. Mesmo ele sabendo que Davi estava errado, ele obedeceu, mas aqui no final ele caiu de novo, né? Parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Olha como um erro, como uma coisa errada, né, faz muita gente sofrer. Uma palavra, uma coisa assim que nós fazemos, né? Eu e você faz errado. A gente bota muita gente sofrer. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com aquelas coisas, aqueles absurdos que a gente tenta fazer. Porque às vezes a gente tem, né? Nós somos brasileiros, a gente somos carioca. A gente quer ter um jeitinho, nosso jeitinho, aquele jeitinho, né? Brasileiro, aquele negócio, né? Vai ficar tudo bem, tudo. Não, meu irmão. Não é não, sim é sim. Botar né? Falar para o cara, não, está errado, está certo, está errado, está certo. Isso tem que ser feito, né? Aí então, no versículo 8, então, Davi disse a Deus. Aí, meu irmão, aqui eu tenho que ficar com Davi.
Porque a palavra diz que não deixa o sol se pôr, né, sobre a sua ira. Não deite no teu travesseiro antes de pedir perdão, antes de reconciliar, seja com Deus ou seja com o teu irmão. Né? Não deixa isso acontecer. Que você pode morrer durante a noite, cabecinha no travesseiro e você para o inferno. Né? Aí o Davi falou assim, então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Eu pequei, Deus, eu pequei. Aí tem mais, na parte B. Agora eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo. Né? Quantas vezes nós oramos assim? Né? Pisamos mesmo, magoamos, judiamos ali, mas não, eu não vou dobrar nem um pouco, não, eu sou homem de caráter, ainda fala isso. Meu irmão, como tu está errado? Igual o ditado que falava antigamente, né? Os pais falavam com os filhos, né? Não faça o que eu faço. O cara bagunçava tudo, mas o filho não podia fazer não. Coitado, né? A geração vai passando uma para outra. Né? São os erros que a gente comete. Né? Então, aí a parte B, né? Agora eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi grande loucura. Né? Se você vê um homem falando isso, aí a gente fala assim, caramba, esse cara está doido. Mas não, meu irmão, é o coração arrependido. Né? E a gente tem que fazer isso, eu e você. Aí o versículo 9. O Senhor disse, aí começa a aprovação com Deus. Deus começa a pegar ele, né, dá umas... E o Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou dando a você 3 opções. Davi se arrependendo, pedindo perdão, Deus ainda pegou ele ainda. Mas por quê? Porque Deus conhecia Davi. Vê se ele fez com Salomão isso. Não. A dica de Salomão foi bem antes dele pecar. Não foi depois que ele pecou. Né? Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou dando a você 3 opções, escolha uma delas. Eu estou falando hoje para você, escolha mesmo o perdão, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, o caminho de volta, daquilo que Deus te deu e você está deixando entulhado aí. Reconcilia hoje com o Senhor. Não deixa que nada tire isso de você, porque Deus conta com você. Escolha uma delas, e eu a escutarei, e eu a executarei contra você. Aí o Davi, né? Aí Gade foi a Davi, ele disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome. Olha só as opções de Deus para nós, né? O servo dele. O cara já tinha pedido perdão, já tinha se humilhado. Né? Mas olha a opção de Deus para nós. E às vezes a gente leva uma coisinha de Deus aí, fica todo... Né? Não, eu não quero mais saber de igreja, eu quero saber de nada. Eu não vou mais para a igreja, eu quero saber de mais nada. Né? Mas Deus, meu irmão, Ele está te dando uma chance hoje de se reconciliar. Né? Gade foi a Davi e disse, vamos lá, estou lendo tudo de novo, né? 3 meses, né? Aqui, escolha entre 3
anos de fome, 3 meses fugitivo de seus adversários, e tem mais aqui, ó, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor. Né? Qual que você escolheria? Isso por causa do perdão. É uma reconciliação que Deus está falando com Davi. Ele quer fazer isso com você hoje, comigo e contigo hoje. Né? Eu não sei qual a área que você tem, eu sei a minha área. Eu tenho que melhorar e reconciliar com Deus, eu sei a minha área. Eu queria que você também fizesse essa análise de você aí. A parte da fome foi 3 anos. Deus falou assim, isso aqui é moleza para Davi. Aí a parte de perseguido pelo inimigo, 3 meses só, viu que foi caindo? Né? Caiu. Aí quando chegou nele, deu 3 dias só. Para Deus corrigir ele. Só 3 dias. 3 dias de praga. E com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Olha bem, o nível do tratamento de Deus comigo e contigo. Isso é porque nós somos servos. Continua servo mesmo. Né? Continua firme. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Aí o Davi. E Davi responde, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia. Então, deixa Deus trabalhar com você, deixa Deus usar você. Né? Fala assim, eis-me aqui, trabalha em mim. Aí o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel. E 70 mil homens de Israel morreram. Isso por causa de uma coisa que Davi não tinha que ter feito. Que ele achou que devia de fazer. E muitas das vezes a gente, por causa do nosso pecado, por causa do nosso achismo, por causa da nossa, assim, aquelas coisas que a gente dá o nosso jeitinho, a gente faz muita gente errar, muita gente pecar. Então vamos ter cuidado com isso. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe, e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Mas por quê? Porque ele lembrou do perdão de Davi. Né? Ele lembrou da busca de Davi. O que Davi falou? Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram com o rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo, não foi eu que ordenei a contar o povo, fui eu que pequei e fiz mal. Né? Na mesma hora, o homem de Deus, a pessoa que é quebrantada por Deus, ela vai se arrepender. Né? No mesmo instante, na mesma coisa, ele vai se arrepender. Né? Que eu ordenei contar ao povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram. O Senhor, meu Deus, que o meu castigo caia sobre mim e sobre a minha casa. Olha a oração de Davi. Você teria coragem de orar essa palavra, falar, se arrepender dessa forma? Né? Então, nós temos que ser assim. Buscar o Senhor. Né? Buscar o Senhor.
E a gente está trocando Deus por qualquer coisa, né? Qualquer coisa a gente deixa Deus de lado. A gente vai deixando, vai fazendo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Né? Na mesma hora, o homem de Deus se arrependeu. Deus já botou ele de novo no lugar dele. Né? Tinha tirado ele, tinha arrebentado com ele, mas o homem de Deus se arrependeu, ele botou logo ele na posição dele. Olha, não, eu quero você aqui. Vai ofertar, vai fazer isso, vai fazer. Né? Essa é a posição de Deus para comigo e com você mesmo. Ele não tem problema com o teu erro, com isso que você está fazendo. Não tem problema, ele quer que você se arrependa, somente isso. Somente isso. E Davi foi lá em obediência à palavra de Gade. Havia falado em nome do Senhor. Né? Então aqui, o Davi, ele fez algo grande para o Senhor. Algo que agrada ao Senhor. Algo que Deus aprova. Né? Porque toda hora, toda vez que nós pensamos em perdão, temos que pensar também em agradar ao Senhor. Né? Todas as vezes que nós pensamos em perdão, nós temos que pensar em agradar ao Senhor. Porque, às vezes a gente pede perdão, mas será que eu perdoei? Será que o meu coração está limpo? Que pode agradar ao Senhor? Né? Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje, para você pensar, para você analisar. Tudo o que está acontecendo no Brasil, hoje, nós somos responsáveis. Nós como igreja, eu como igreja, você como igreja, nós somos responsáveis para isso. Né? Porque às vezes a gente só sabe falar, criticar, concordar até com coisas que estão acontecendo lá, lá dentro, lá. Que a gente tem afinidade com um com o outro, né? Tem essas coisas. Né? Eu sou mais um fulano, né? Então, nós estamos concordando com as coisas. Né? E esquecemos de orar. Esquecemos de colocar Deus, pedir perdão Deus pela nossa nação, por aquilo que está acontecendo. Né? Desde o começo lá do fundamento dessa nação, acontece isso. Né? Dias após dias, tá, mais ainda, né? Então, nós temos que lutar contra isso. Porque a minha casa entra essas coisas lá dentro. Quando eu ligo a televisão, está falando, está lá. Né? E às vezes a gente até concorda com certas coisas que estão acontecendo. Então, nós não podemos concordar. Eu e você não podemos concordar. Nós temos que orar para Deus quebrar essas coisas, né? E também, né, fazer algo que Deus aprova em nós, na minha vida e na sua vida. Tá bom? Vamos ficar com essa palavra? Que Deus guarde o teu coração, guarde o nosso coração, que essas partes aqui que a gente lembra no início, a mentira, o engano, o mal, aquela coisa que nos agride, que saia de nós, saia da nossa vida, e que fique sempre perdão. Né? Aquela coisa que Deus agrada, Deus tem prazer disso. Um coração quebrantado, um coração que vai agradar a Ele. Não é perdoar, e perdoar mesmo de verdade. Né? Não é perdoar de, eu te perdoo, mas só que eu não quero ficar perto de tu. Não, isso não é perdão. Né? Então, vamos ficar com essa palavra? Que Deus abençoe vocês e
Deus guarde o nosso coração cada dia, que ele possa viver, né? Que a gente possa viver o Evangelho de verdade, um Evangelho que vai cumprir o propósito aqui nessa terra, né?